Olá amigos, a paz seja com vocês. É uma mensagem novamente aqui da parte de Deus. Quero meditar aqui com a parte das Escrituras. A carta que Paulo, o apóstolo, escreveu aos Filipenses 3, o capítulo e o versículo de número 5. Assim Paulo diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Está aqui Paulo, o apóstolo, dando testemunho a esses irmãos de Filipos, Grécia, ele dizendo ou falando a excelência que há em Jesus, que Jesus é superior a qualquer religião, a qualquer credo, que Jesus é superior a qualquer homem, a qualquer ser, porque ele é chamado de o primogênito, o primeiro irmão, o primeiro a ser declarado aqui na terra como o Filho de Deus, como sendo o unigênito do Pai, o Filho por essência e natureza, e todos os demais são adotados na família de Deus. Jesus é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar para não morrer nunca mais. Porque, como já falei em outras pregações, de todas as referências de ressurreições que há na Bíblia, as 3 do Antigo Testamento e as outras referências do Novo de ressurreição, todas essas pessoas que ressuscitaram, elas morreram novamente. Mas Jesus não. Jesus morreu, ao 3º dia ressuscitou, e para não morrer nunca mais. Então por isso que ele é chamado do primeiro da ressurreição. E Paulo fala sobre esta supremacia, na qual Jesus, ele é o primeiro. E Paulo dá testemunho sobre tudo aquilo que ele tinha como status, como glória. Paulo fala tudo aquilo que ele era no passado, como ele a próprio declara em Atos 24 e Atos também 26, ele declara que ele, conforme a mais severa seita de nossa religião, eu vivi fariseu. Em outra ocasião ele fala: eu sou fariseu, filho de fariseu. Porque o farisaísmo, os fariseus eram a seita mais rigorosa do judaísmo. Jesus fala sobre os fariseus em Mateus 23, que os fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés, ou seja, eram representantes. Eles próprios declaram também diante de Jesus que eles eram discípulos de Moisés. Os fariseus se gabavam desse status, desse reconhecimento, e eram os representantes da lei. Eles eram aqueles que eram chamados o guia do povo, os morê, os mestres do povo, os mestres da lei. Então era a seita mais rigorosa. E Paulo, como membro dessa seita, ele se gabava. E nesse zelo por esse credo, e para perseguir todo aquele credo que não fazia parte do judaísmo, porque Paulo também fala aos Gálatas que ele cedia em judaísmo há muito de sua idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições de seus pais, que é a tradição oral, a tradição ritualística, a tradição dos anciãos, que registrava na Torá, na lei, no Tanakh. E aí Paulo se gabava que ele era da linhagem de Israel, da linhagem chamada linhagem santa, os filhos de Jacó, os filhos de Jacó. E Paulo se gabava que ele era hebreus de hebreus, aqueles que receberam como Abraão, o hebreu, receberam a fé, a crença em Deus. E ele, Paulo, ele se gabava de ser da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. E também ele se gabava de ser fariseu. E nesses ele perseguia os cristãos, perseguia a igreja de Cristo. Mas nessa perseguição atroz que ele fazia, ele reconheceu, ele se converteu a Jesus. E ele começa a falar que Jesus agora ele é o alvo a atingir, que a religião farisaica, aquela que no ponto de vista
reconhecido oficial ou até reconhecido por Deus no princípio, como o judaísmo, ele havia entrado em caducidade, entrado em obsolescência, porque agora Jesus veio anunciar um caminho, que é Ele próprio, e você deve trilhar esse caminho. Você deve esquecer da religião imposta pelo homem, esquecer desses credos que faz você ficar longe, ou cada vez mais longe de Deus. Você deve agora ser iluminado pelo entendimento, pela luz que Jesus te dá, porque Jesus, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não entra em trevas, mas terás a luz da vida. Então Jesus é este caminho. Jesus agora, ele te chama para trilhar este caminho e vai te conduzir a um ambiente de paz, a um ambiente de satisfação, a um ambiente de alegria e de paz interior. E por fim, você terá a vida eterna. Jesus te chama para uma nova realidade. Jesus te chama para servir a Deus em espírito, não mais pelo ritual, não mais pela cerimônia, mas pela uma perspectiva de um culto inteligente, de uma adoração em espírito, não adoração no templo, como aquela confusão de onde você deve adorar, se é no templo ou no monte. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em realidade, e em verdade. Então Paulo, ele disse que tudo isso que ele conquistou no judaísmo, esse status de futuramente ser um membro do Sinédrio, do Sanhedrin, do tribunal judaico, ele agora conquistou agora a fé em Jesus. E tudo isso ele deixou para trás. Isso não era mais validado nele, como circuncidar o 8º dia, como aquele que havia cumprido o pacto que Abraão recebeu, de todo macho ao 8º dia ser circuncidado, como filho judaico, como aquele que guardaria a lei, aquele que validaria a sua aliança com Deus. Isso já entrou em caducidade. Agora a nova aliança é no sangue do Cordeiro. A nova aliança agora não é mais a antiga aliança, é a nova aliança agora por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então este é o Novo Testamento no meu sangue, é o sangue de Jesus. Ele agora é a finalização de tudo, é agora por meio dele, e para ele são todas as coisas. Então Paulo, ele começa a dizer que ele era irrepreensível conforme a justiça que há na lei. E Paulo, ele era pelo zelo perseguidor da igreja. Mas Paulo, ele agora declara que em Jesus ele perdeu tudo para ganhar a Cristo. E na verdade tem também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considera como escória para que possa ganhar a Cristo. Então, ele diz, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Agora é pela fé em Jesus. Então guarde essa palavra, considere Jesus como Filho de Deus, como sumo sacerdote de sua confissão, como Hebreus 3:1. Portanto, devemos considerar a Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote, conforme a nossa confissão. Jesus é o Filho de Deus e por meio dele há salvação. Então, pela fé nele, você possa encontrar a vida eterna, por meio do seu sangue, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, por meio da sua ascensão, por meio da sua glorificação e por meio da sua vinda. Então Jesus virá com poder e grande glória, e ele vai vir buscar somente aqueles que terem fé nele, acreditar na palavra, acreditar na mensagem, a mensagem evangélica pregada pelos apóstolos. E aí está sendo pregada agora a mensagem que não mudou, que Jesus permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente, de acordo com Hebreus 13 e o verso 8. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Um forte abraço.